tivemos uma introdução do Advento, onde o João Batista pôde partilhar conosco a dimensão teológica, a dimensão ritual e espiritual do tempo do Natal, né? Do tempo do Advento, digamos assim. E também passou o raminho, que ele fez a dimensão, digamos, social, sociológica desse tempo, né? Baseado na solidariedade. E agora, eu queria uma leitura do ponto de vista psicológico. E diante desse clima de preparação para o Natal, eu tenho uma pergunta. Que pessoa humana está nascendo? Esse tempo é tempo de preparação para o nascimento de Jesus, né? Da sua primeira vinda. Que pessoa humana está nascendo nesse período de pandemia? E acho que a pergunta é paradoxal. Acima de tudo é paradoxal no sentido de que acho que surge um ser humano em projeto, acima de tudo em projeto. Em projeto no sentido de em construção, que assim, o que a gente está vivenciando é de um impacto tremendo. Acho que a gente vai ter que aprender a se relacionar novamente. A gente ainda está vivenciando uma pandemia, acho que é importante frisar isso, em que a gente, até por conta, acho que a gente tem que ocupar esse espaço aqui da virtualidade e tal, mas tem que pensar quais são os efeitos disso, quais são os usos que são feitos disso e tal. A pandemia acelerou alguns processos de vida, né, de como tudo que a gente entendia enquanto relacionamento foi podado pelo isolamento, pela necessidade de contato, né, tal. E aí acho que é um projeto no sentido de a gente vai ter que reaprender muita coisa, a se relacionar, a estar presente. Quando eu te encontrei hoje, eu não sabia como te saudar, por exemplo, como é que a gente compartilha coisa, como é que a gente sai de uma certa superficialidade também. Acho que a gente teve um desenvolvimento tecnológico agora, com a quebra de geografia, por exemplo, agora, a gente está encontrando um monte de gente e tal. Mas o que essas pessoas, o que realmente chega nessas pessoas? O que fica da gente nessas pessoas? E também o que chega na gente desses encontros? Então, acho que é um projeto e não tem como definir o que vai acontecer. Que ser humano é esse, no final das contas. Acho que o que tem como pontuar é que, assim, teve muito impacto. Acho que todo mundo vai ter que se reconstruir em diferentes dimensões, né? Na dimensão do que é a morte, do que é a finitude. Acho que esses são elementos importantes. O que é relacionamento, o que é encontro. O que é um encontro, no final das contas? Antes a gente achava que encontro era só aqui, na presença. Hoje não. Hoje muita coisa mudou, muita coisa avançou. Então, tanto é que a gente vai estar se encontrando um monte de gente agora, sem ter a dimensão de onde é que esse vídeo vai parar. Qual vai ser a repercussão disso, qual vai ser o efeito disso, o que as pessoas vão entender, inclusive, disso que a gente está falando. Do ponto de vista histórico, os historiadores dizem que um evento que atinge a humanidade como a pandemia, como foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e também a Revolução Francesa, apressou processos. A pandemia tem colaborado no avanço de processos que estavam já em gestação e a pandemia chegou e aí o negócio disparou? Sem dúvida, acho que tem muitos processos que estão aí acelerados por conta da pandemia. Essa dimensão tecnológica avançou muito e isso impacta diretamente no psicológico das pessoas. Em como, de novo, vai passar essa coisa do encontro. Como é que a gente encontra na dimensão, por exemplo, da psicologia, mesmo, do atendimento psicológico, né, profissionalmente mudou radicalmente. Hoje eu atendo aqui no Ceará, mas eu atendo pessoas de São Paulo, de Manaus, de outros lugares que é impossíveis para mim. E ao mesmo tempo, antes eu pensava que a minha prática profissional mesmo estaria fragilizado, seria problemático realizar o atendimento psicológico assim, virtualmente. Hoje não, hoje isso acontece. E era algo pouco debatido no âmbito da psicologia, mas também aconteceu no âmbito da educação e de tantos outros espaços de trabalho. Né? Mas acho que o trabalho é um dos elementos mais impactados pela pandemia, enquanto aceleração, por essa dimensão tecnológica e tal, e é uma realidade que veio para ficar no âmbito da educação, do trabalho, né? Esse modelo híbrido, a gente vai continuar nisso, né? Queira ou não. Só que os efeitos disso a gente vai saber mais na frente. E aí tem uma certa aceleração também, que eu acho que causa um impacto tremendo no ser humano. Essa coisa de não ter rupturas. Se eu estou em casa, eu estou no trabalho agora também. Não tem mais essa coisa do espaço temporal
e geográfico de me deslocar de um lugar para outro, da minha casa, que é sinônimo de lazer, de descanso. Não tem mais isso, né? E aí eu tenho que ir para o trabalho, né? Mas o trabalho agora é num outro cômodo da casa, né? Até a dimensão de se arrumar, né? Me arrumar para ir para o trabalho. Antes a gente falava isso, essa coisa de se arrumar para ir para o trabalho. E é interessante porque logo no início da pandemia eu não me arrumava, por exemplo, para dar aula. E eu, de certo modo, estava, só que depois eu fui percebendo assim, epa, mas é como se eu não me desconectasse dessa figura do Wellington para a figura do Wellington professor. Enquanto na clínica, nos primeiros atendimentos, eu sempre fazia assim, não, eu vou me vestir do jeito que eu me vestiria para ir para o consultório, mas se eu tivesse que me deslocar, se eu fosse encontrar outras pessoas, porque de algum modo eu vou encontrar uma outra pessoa. Tá? E era interessante a dimensão, a mudança na dimensão do humor. Muda na dimensão do humor, porque os papéis sociais estão atrelados também a isso, né? Uma dimensão estética da roupa, de como me sinto, de como me vejo, me pertenço. E acho que tem esse impacto aí, que eu acho que é super importante, de uma certa aceleração, né? De uma certa mudança. Só que os efeitos eu não sei até que ponto é bom, até que ponto é ruim, né? Isso. Porque, por exemplo, tinha uma função, inclusive essa coisa deu horário de trabalho, né? Deu horário ali e tal. Pronto, eu me desconecto, porque assim, até eu chegar em casa, no transporte mesmo, tinha uma ruptura. Agora não. Toda hora o WhatsApp tá ali, e você fica ansioso para responder, para saber o que é que estão te demandando. E às vezes, assim, coisa que, por exemplo, no trabalho, no espaço físico do trabalho, não tinha. Que acabou ali, sexta-feira, 5 horas da tarde, tu vai para casa e ponto. É verdade. Não tem mais isso. Então, acho que acelerou sim processos, né? Inclusive essa dimensão da ansiedade. Enquanto essa coisa muito no futuro. Eu gosto de pensar a ansiedade, por exemplo, enquanto ruptura. Né? Uma ruptura com o presente. Né? Quando eu estou no passado ou no futuro, nunca no presente. E nesse período de pandemia, isso tudo que a gente está vencendo, a gente está vencendo o êxtase disso, o máximo da potencialidade disso. Porque toda hora é hora de trabalho, toda hora é hora de você resolver coisas. Em que momento é o momento de descanso? Se o descanso era em casa, né? A gente tinha essa ideia, vamos para casa descansar. Vamos para casa descansar. É a coisa do final de semana mesmo. Assim. Não, no final de semana é para descansar. Mas não tem mais isso. Porque todo dia agora eu estou em casa. Descanso, não dá para ter descanso eterno, né? Não. Você tem que sobreviver, né? Sim. E aí entra toda a precarização do trabalho, todas as questões, assim, a lógica produtivista. Né, também. Assim, você está em casa, então você consegue produzir mais e mais e mais, que eu acho que isso é ruim. Isso é ruim, porque a gente acaba entendendo produção como um dever, como uma necessidade, quando na verdade não. Eu tenho acompanhado, sobretudo leituras ou programas, né, em que há pensadores que chegam a dizer e afirmam, né, a pandemia chegou para fazer uma mudança na humanidade, na sociedade, e ela acontece muita coisa boa, ela veio para melhorar a humanidade. Qual é o teu ponto de vista sobre isto? Não, eu não penso nessa dimensão, não. Acho que a dimensão acho que o sofrimento faz parte da vida, mas acho que o que a gente está vivenciando é de outra ordem. É de uma ordem muito na dimensão política mesmo, na dimensão da desigualdade social, né? Assim, a gente não vivenciou o mesmo barco nessa pandemia, né? E assim, a dimensão do sofrimento foi produzida, né? Acho que é importante a gente pensar nisso, né? Nem todo mundo teve os mesmos meios e acesso à saúde. A gente poderia ter lidado com essa pandemia de outro modo. O Brasil é referência de vacinação, por exemplo, e é um absurdo, a gente ainda está agora engatinhando com o negócio ainda, em muitos lugares e tal. Então, eu não vejo com olhos tão positivos, não. Acho que estava lendo sobre o Ayrton Krenak, né? Que ele coloca exatamente assim, que a pandemia tinha vindo para ensinar. Algumas pessoas diziam para ele que a pandemia veio para ensinar, e ele dizia que não. A pandemia veio para matar mesmo, mas não é aleatório a morte de pessoas. Acho que tem um estado aí, ou melhor, a ausência do estado. Então, não consigo ver como mudanças positivas, não. Não consigo ser tão otimista assim, não. Acho muito mais que, num período de crise, que eu acho que é isso, e é um marco essa crise, essa dimensão de crise, uma crise humanitária, aí a solidariedade
aparece de forma muito mais enfatizada, né? Mas isso é muito mais a dimensão local, cotidiana, né? De quem está perto, no final das contas, né? Então, nessa dimensão da solidariedade, sim, né? E isso eu consigo visualizar muito. Que, assim, se não fosse a solidariedade nesse período de pandemia, o que seria da gente? Se não fosse a formação de coletivo, se não fosse os agrupamentos, mas muito nessa ordem da informalidade, muito mais. Não que ele seja menor que o outro, não, mas para mim isso sim, isso é a potência. Mas isso está presente no cotidiano, né? Assim, na periferia. O que seria da periferia se não fosse a solidariedade, a vizinhança? Essa economia paralela. Né? Sim, exato, exato. Acho que é muito mais por aí. E isso a gente não precisa da pandemia. Mas assim, mas claro que a pandemia, enquanto uma crise humanitária, ela escancara muita coisa. Escancara a desigualdade, como também escancara a solidariedade, que está no cotidiano, no final das contas. Está presente ali. Né? Só que como também, num outro cenário, não pandêmico, isso passa desapercebido, isso é naturalizado. Né? Como a morte foi naturalizada nessa pandemia. Então não consigo ver com tanto otimismo, não. Acho que na verdade escancara muita coisa que já estava acontecendo. Nesse tempo de preparação para o Natal do Senhor, a gente entra com alguns elementos, digamos, visual, plástico, né? Então, é pintura da casa, né? É comprar o peru. E isso entra, o Condor dizia, o Natal é a festa mais pagã das festas cristãs, né? Entra também o consumismo, né? Sim. De fato, do Natal passa a ser o Papai Noel e essas coisas que a gente já conhece, né? Mas Natal requer, por natureza, a família, a presença de amigos, celebrar junto. Né? A pandemia é distanciamento social, né? Isolamento. Né? Depois nós vamos ter um Natal, já tivemos vamos ter o segundo Natal, em período de pandemia, em que não contaremos mais com a presença de um irmão, do esposo, da esposa, do vovô, da vovó. Teremos muitas pessoas ausentes e vamos ter que conviver ou com o sentimento ou com essa emoção da perda. Então, que pistas você dá para a gente ter um Natal, digamos, mais tranquilo nessa dimensão emocional? Eu acho que primeiro é abandonar tudo e qualquer lista ou protocolo a ser seguido. Acho que primeiro é isso. Mas pensando em pistas, para pensar isso, acho que seria como é que a gente coloca para o coletivo nossas emoções nesse momento. Como é que a gente abre espaço para uma presença ausente? O que fica dessas pessoas que não vão estar presentes nesse momento? Quais são as marcas que foram deixadas? O que é aquilo que a gente compartilha dessas pessoas? Enquanto história mesmo, eu gosto muito de pensar na lógica da experiência enquanto história. Né? Como é que a gente compartilha as histórias que só a gente viveu, né? Que não está em canto nenhum isso, e que a dimensão, talvez a dimensão da fotografia, do vídeo não dá conta, mas da contação mesmo. Acho que essa é uma pista importante para mim, a de coletivizar essa presença ausente. Como é que a gente fala dessas pessoas? Como é que a gente... porque eu acho que essa dimensão da linguagem, de não guardar. Como é que a gente não guarda? Porque eu acho que, assim, o período de Natal, inclusive, é um período em que a gente se permite a ser mais afetuoso, a ser mais carinhoso, a quebrar uma dinâmica que está ali instituída, de certo modo. Tem um movimento de fragilização, né, do humano, né, que eu acho que isso é muito importante. Né? Como é que a gente encontra pessoas e se permite a ser frágil. Frágil no sentido de compartilhar a minha experiência, compartilhar o meu medo do ausente, da finitude, compartilhar o meu medo da morte nesse momento, né? E compartilhar também o meu receio ou o meu não saber como continuar uma vida diante de uma ausência. De como é que a gente enfrenta isso junto, a gente constrói modos de lidar conjuntamente. Essa seria a principal pista, talvez. Agradecer a tua presença e as suas palavras finais, né, desse momento tão bom, tão histórico, mas um reencontro, não quero nem saber se isso vai, mas se chegar, mas chegou em mim, graças a Deus, né, essa tua experiência, essas palavras. Que bom, que bom. Para fechar, só agradecer dessa coisa da rapidez, da pressa. Eu lembrei do Ítalo Calvino.
Ele fala do conceito de rapidez dele, ele fala do apressa-te lentamente. Eu acho que isso ajuda. Isso ajuda a gente, assim, acho que a gente não precisa ter pressa para nada nesse momento. Acho que assim, a gente tem que se permitir ao tempo de cada coisa, o tempo do luto, o tempo do encontro, o tempo da partilha nesse momento. E o tempo de reaprender. Acho que agora, nesse momento de pandemia e tudo mais, a gente vai ter que reaprender a como nos afetar, de como nos relacionar, de como encontrar pessoas. Então é isso. Bora se apressar lentamente. Tá. Vamos se apressar lentamente, porque Jesus vai nascer. Não é que ele tem a resposta para tudo, né? Ele é o Filho de Deus, chega para salvar a humanidade, mas vai contar comigo e contigo, né, nesse processo de redenção. Né? Nós somos colaboradores, né, direto desse processo. E você, com a ciência, com a sua vida, vai ajudando que novas pessoas renasçam, né, desse tempo tão difícil. Então, muito obrigado a você e a vocês que nos acompanharam.